Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com Lúcia Helena Cordeiro, palestrante comportamental sobre um tema que está cada vez mais em voga, liderança comportamental no mundo digital, porque afinal de contas hoje não se vive sem isso, não é verdade? Exatamente. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar com você nesse brilhante programa, né? Muito legal ter você. Tratando de um tema realmente que faz toda a diferença no mundo moderno. Com certeza. Agora, o que caracteriza, né, Lúcia, o mundo digital? O excesso, mas o bom excesso, do meu ponto de vista, da tecnologia. Hoje você fala em robótica, internet das coisas, e drones, automação de processos, etc. E como é que nós lidamos com tantos avanços tecnológicos que nós mesmos, seres humanos, estamos provocando? Sem dúvida. E sem esquecer do lado humano, que é aquele que faz efetivamente acontecer. É, porque hoje em dia, quando a gente pensa, existem até propostas, vamos dizer assim, para robôs substituindo os seres humanos, não é verdade? Sim, é o que nós chamamos da inteligência artificial. Isso. Todas aquelas tarefas que nós mesmos não gostamos de fazer, nós criamos, automatizamos através de máquinas. E a inteligência artificial ela é capaz, inclusive, de reproduzir alguns, entre aspas, sentimentos que nós humanos, ao fazermos determinadas coisas, reproduzimos. Bom, mas para cada ser de inteligência artificial tem que ter por trás um ser humano que está programando esse ser, não é verdade? Sem dúvida. Então isso nos leva à pergunta assim, quais são os pré-requisitos necessários para todo esse artefato, para esse mundo? Eu batizei com uma palavra que não existe no dicionário, porque eu gosto de criar palavras, neologismo. Cordeirismo. Essa é minha. Adorei o cordeirismo. O neologismo eu criei. Nós estamos numa era humanológica. É verdade. Predominância de tecnologia. Entretanto, o ser humano não pode perder a sensibilidade e a capacidade de conviver, de cooperar, de colaborar. O mundo hoje ele é todo colaborativo, trabalha em parceria. As máquinas devem ser criadas por nós para que sobre mais tempo, para que nós possamos estar juntos, por exemplo. É verdade. E que deixemos de fazer aquilo que é desconfortável, tarefa repetitiva. Sim, para ajudar, para colaborar. Somário de que as máquinas que nós criamos, as pessoas reclamam, mas quem cria máquinas somos nós. Tem que vir exatamente para fazer aquilo que a gente não está mais afim de fazer. E como que a gente lida, né? Hoje a gente fala muito em gerações simultâneas, não é verdade? Vamos falar para o nosso telespectador o que são essas gerações simultâneas. Okay. Hoje eu digo que nós estamos num mundo extraordinário para testar as nossas habilidades humanas. Nas organizações, nós temos as 5 gerações. A primeira, que eles chamam dos tradicionais, seriam de 60 a 70 anos, geralmente os executivos ou os próprios fundadores, empresários, etc. A seguir vem a geração dos baby boomers, um pouquinho mais jovem. A seguir, a geração X. Depois a Y, que eles chamam de milênios. Vamos falar o que é a geração X, porque a gente pode saber, mas o telespectador às vezes não sabe. Bem lembrado. A geração X é exatamente na faixa de 50 a 60 anos. Os milênios, de 18 a 32 anos. Esses que vieram já com o chip da tecnologia para revolucionar as coisas. A seguir, vem o que nós chamamos a geração Z, que são hoje nós, por exemplo, nossos estagiários nas organizações e que também já vêm chipados. Com certeza. E sem falar da alfa, que são os nossos aprendizes, que em pequenininho ele já sabe procurar a galinha pintadinha num tablet que ele recebe ao nascer. E que ensinam os avós a lidar com toda essa tecnologia. Mas então, como fazer para assim
a interface, como fazer a conexão, a comunicação dessas 5 gerações simultâneas? Aí exige exatamente um perfil diferenciado de liderança. Não basta que nós tenhamos aqueles atributos que até então eram fórmulas de sucesso como líder. Nas organizações, bom relacionamento, capacidade crítica, etc. Hoje exige mais do que se fala em inteligência emocional. Hoje se fala na necessidade da inteligência social, ou seja, é a minha capacidade, sim, de me reconhecer dons, virtudes e talentos, mas também apreciar no outro dons, virtudes e talentos, aprender com ele e com ele conviver, viver em harmonia. Porque é importante a gente valorizar o antigo, mas aprender com as inovações, não é? Isso é fundamental. Isso é importante. Hoje uma dificuldade para alguns, né, não estamos generalizando, exatamente é a capacidade de desaprender aquilo que não faz o mínimo sentido para que possamos nos colocar a aprender aquilo que precisa ser aprendido. Hoje a tecnologia, segundo os experts na área, dizem que ela se torna obsoleta em 12 horas. Nossa, imagina. Ou seja, eu acabo de aprender e eu tenho que desaprender. E os aparelhos também, que você acaba de comprar um, já estão lançando um outro, e depois um outro e um outro, né? Eu tenho um amigo, você trouxe um exemplo bem bacana, eu tenho um amigo que trabalha exatamente numa dessas empresas. E ele diz, Lúcia, você vai comprar um aparelho agora? Porque já tem 3 lançados para o próximo Dia das Mães, dos namorados e do Natal. Você já está comprando coisa velha, com preço de novo, evidente, né? Nós já vamos voltar a falar no próximo bloco. Vocês vão ouvir agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Eu vejo muitos condôminos reclamando em seus condomínios da inadimplência, que eles estão pagando o rombo que algum condômino ou alguns condôminos deixando de pagar deixaram para que eles pagassem. Condomínio é desse jeito, é a união de esforços para a conservação e manutenção das áreas comuns, da estrutura do condomínio, das coisas que todos podem usar dentro do condomínio. E a gente tem que estudar também que o síndico, como gestor, ele deve sempre estar preocupado com a adimplência, quer dizer, as pessoas que deixam de pagar, que são os inadimplentes, têm algum motivo pelo qual isso ocorreu. Não deixar com que isso se acumule, porque o bom gestor não é não ter nenhum tipo de inadimplente, porque pode acontecer circunstâncias que fujam à vontade da pessoa, uma doença, o desemprego, ou outra circunstância qualquer que possa gerar uma inadimplência momentânea. Mas isso não pode causar uma bola de neve. Aquilo que era 1 ou 2 condomínios se transformar em 20, em 30 condomínios, ou vários anos devendo, porque aí as pessoas acabam acarretando gastos maiores para aqueles que estão pagando. Acaba sendo injusto. Então o síndico ele tem que ser proativo. Verificou lá que a unidade está em aberto por algum tempo, mais do que 60 dias, por exemplo, já tem que correr atrás para saber qual é a circunstância real. Qual é o motivo daquela inadimplência? Que tem muitos inadimplentes ou devedores que falam o seguinte, eu não recebi o boleto, eu não concordei com uma despesa. São alegações que não têm, a grande parte delas, valor jurídico. Eu digo por quê? Porque no caso da cobrança condominial, da cobrança através do boleto, você, como condômino, tem que solicitar, se não chegar no prazo do vencimento, porque é uma dívida da coisa, você e coisa. Então, é importante que você corra atrás como síndico, mas você, como inadimplente, não deixar com que cresça cada vez mais o rombo condominial. Estamos à sua disposição no Instagram, no Facebook e também no canal do YouTube Sicom e Você. Até a próxima. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center.
o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Eu converso com a Lúcia Helena Cordeiro sobre liderança no mundo digital. Mas antes, gente, eu quero agradecer a minha querida amiga Pupi Zogaibe, que é quem faz esses lindos arranjos. Olha que beleza. Lindo, muito lindo. Lindos. Bom, esses também são da Pupi, mas esse faz parte do nosso cenário. Mas cada vez que tem uma gravação, a Pupi faz os arranjos naturais e são coisas belíssimas. Pupi, um grande beijo para você. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Lúcia, eu queria te perguntar o seguinte, se as empresas, se elas estão preparadas, né, ou estão preparando os seus líderes para esse novo milênio? Eu diria que ainda, eu gosto de colocar essa vírgula, infelizmente, na sua maioria, não vem preparando com a mesma velocidade que o mundo digital exige. Se tudo se torna obsoleto muito rapidamente, se nós temos que desaprender muito rapidamente para aprender coisas novas, os nossos líderes também precisam mudar o que a gente chama do mindset, o modelo mental. Mas como é que faz isso? Né? E que estruturas elas estão adotando para se adequar a essa nova forma, né? Primeiro, em termos de estrutura, é deixar de ser extremamente hierarquizada, cada vez mais horizontal, por projetos, onde todos possam, independente do nível hierárquico, contribuir para a solução de problemas. Outro dia eu estava numa reunião onde a solução mais interessante, viável para um problema que estava sendo apresentado, foi de um estagiário, e a gente às vezes brinca com o estagiário. Ou seja, quando você coloca num círculo que a gente chama, é uma roda de conversa, profissional, mas é uma roda de conversa, diferentes expertises, habilidades, etc., a solução ela é mais rápida. Quando as empresas percebem que o importante é estar junto com, buscando o foco, que é o resultado do problema, eles vêm com muito mais velocidade. Então, precisa sim mudar a forma de estruturar a organização. Agora, você tem dicas que você possa dar para as pessoas poderem começar a exercer o papel de liderança? Eu digo que não existem fórmulas mágicas, não é? Até uma bruxa, para se transformar em Cinderela, ela precisa passar por uma bela plástica. Mas existem, sim, dicas que eu digo assim, que facilitam, aceleram esse processo. O primeiro, eu chamo dos 3 As, essas dicas, 3 poderosos As. O primeiro eu chamo de autoconhecimento. Então, eu preciso saber quais são meus dons, virtudes, talentos, aquilo que eu já faço bem, aquilo que todo mundo consegue achar valor em mim. Entretanto, eu tenho que humildemente reconhecer quais são minhas oportunidades de melhoria, aquilo que ainda me falta. Quando eu tenho essa clareza, eu vou para o segundo A. Então, o primeiro é autoconhecimento. O segundo é autodesenvolvimento. Eu vou buscar o que me falta com quem tiver. Não necessariamente, mas também no mundo formal só. Na academia, na escola, etc. Com pessoas, nas trocas, as experiências, é riquíssimo também. Então, é o autodesenvolvimento. E aí, sim, possibilita esse salto que é quase quântico na liderança, que é a autotransformação. Eu me conheço, eu me desenvolvo e eu me transformo na forma de ser, pensar e agir. Agora, para que isso aconteça, eu acho que uma coisa fundamental, você vai entender o que eu quero dizer, que para um líder não pode haver, é a soberba. Jamais. Você usou a palavra bem bonita, soberba. Eu digo assim, cuidado com a arrogância. Arrogância é a mesma coisa. Pescoço empinado, né, esticado e nariz empinado, ao contrário, eu tenho uma teoria, eu começo a lembrar, eu gosto muito de filosofia. Sócrates dizia, quanto mais eu sei, concluo que eu nada sei. Quem somos nós para nos arvorarmos que sabemos tudo? Lógico. Então, a soberba ou a arrogância é cruel no desenvolvimento. Aí já não é líder, né, gente? Aí é o chefe.
É porque Tem diferença aquela entre chefe e pessoa líder. que acha que sabe tudo e que acha que não pode aprender nada com uma pessoa que está hierarquicamente num patamar inferior, meu Deus do céu, não tem condição, Não né? tem. E hoje, os jovens, eles têm uma abertura. Quando a gente fala globalização, isso foi bárbaro também. Você vai buscar informação, hoje não precisa nem ser do lado da sua casa, em Harvard, MIT, Stanford, quem souber inglês, etc. Ou aqui no Brasil, Fundação Getúlio Vargas, Sebrae, etc. É só sentar no seu computador e acessar. A informação, onde tiver informação, não é mais poder. E hoje é Não é mais EAD poder. também, tem muita coisa à distância também, né? E quanto mais distante, tem coisa muito bacana acontecendo no universo. Agora, você acha que as universidades, as escolas técnicas estão buscando essas novas formas de liderança, estão ensinando para os seus alunos? Olha, eu estou em vários ambientes acadêmicos. Eu quero colocar assim que não chega ainda, infelizmente, a 30%, olha, não chega a 30% de todo o nosso hall de academias, vamos chamar aqui, no Brasil, ainda estejam voltadas para essa aceleração. Porque exige investimento. A sala de aula é aberta, a tecnologia, uma máquina impressora 3D, são telas diferenciadas e, principalmente, não são só as máquinas modernas. Quem educa um educador para essa era? Quem educa um educador para esse novo momento? Mudam-se as máquinas, um prédio bonito, entretanto, coloca-se uma lousa digital e continuam, o vovô viu a uva. Não dá. Não dá. Sei, o caminho suave. O caminho suave, aprendi Mais ou nela. menos. Na época fazia sentido. Já voltamos a falar. Ouça agora a doutora Elizabeth Gambeiro Gaspar falando sobre saúde bucal. Olá, Mônica. Vim falar hoje a respeito de piercing dental. Piercing dental é um dispositivo, um adereço que é colado nos dentes. Não é feito nenhuma cavidade para inserir esse piercing dental nos dentes, para não haver nenhum prejuízo nessa estrutura dental. Quando o paciente não quiser mais usar esse adereço, pode ser removido no dentista para sair toda aquela resina, que é o material que é colado, né, esse piercing no dente, e o dente dele volta ao normal como era antes desse piercing dental. Por isso que é importante que não haja nenhuma cavidade para ele ser inserido, tá? A comparação de um piercing dental com um piercing de língua, né? Que muitos pacientes me perguntam isso. Se os dois, qual dos dois traz algum benefício ou malefício? O benefício é a estética, né? O malefício do piercing dental não tem, porque não faz cavidade, então não tem prejuízo nenhum à estrutura de dente. Já o piercing de língua, ele é feito uma cavidade, um furo na língua, né? Esse adereço vai ficar batendo toda hora no dente, pode haver uma fratura dental, pode haver desgaste nos dentes, deixar esses dentes mais sensíveis. Como é feita uma perfuração na língua, junta alimento, é uma colônia de bactéria naquela cavidade que é de difícil higienização, pode haver uma infecção no local, causa mau hálito, ou seja, o piercing de língua eu contraindico, né? Tem mais malefícios do que algum benefício, se é que é alguma estética, né? Então, se tiver que colocar pelo menos o piercing dental, ele não vai te trazer prejuízo e, obviamente, né, eu indico ser colocado um piercing dental numa arcada que tem os dentes alinhados. Não adianta uma paciente que não fez tratamento ortodôntico, tem um dente todo desalinhado e quer colocar um piercing dental, vai chamar mais atenção dessa má oclusão, né? Então, alinha primeiro os dentes e depois coloca esse adereço. Espero ter esclarecido todas as dúvidas. Qualquer coisa, entre em contato comigo pelo e-mail e até a próxima. O
O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Eu converso com Lúcia Helena Cordeiro, mas antes confiro uma dica com o designer Eloy Oliveira. Eloy, qual é a dica de hoje? Dica de hoje é uma volumetria que a gente traz para as paredes e que dá um charme total no ambiente. E nesse caso, a gente ainda valorizou essa parede com esse tom do verde, né? No espaço que a gente cria aqui como um canto do bar, né? A gente traz a moldura. A moldura forma um volume que, além disso, ela também acaba fazendo quadrados que você pode pontuar com os quadros. Então, nesse caso, a gente fez o trabalho de volumetria, que é a moldura, que traz esse elemento do clássico, da sofisticação. Muitas pessoas até dão preferência a colocar a moldura pintada de branco, o que não tem nenhum problema com isso. Eu dou preferência sempre com que as molduras sejam pintadas da mesma cor do ambiente, somente para que fique o elemento de luz e sombra para esses detalhes. De repente, até como opção, poderiam ter até outros volumes mais modernos e mais arrojados. Como a gente está falando de um ambiente mais claro, mais clássico também, a gente traz o perfil da moldura. Isso é muito prático, muito super lindo, simples de instalação. Você pode remover e jogá-la num outro ambiente a qualquer momento, mudando a característica do ambiente, porque você reaproveita esse material. Então, ele é muito prático nesse sentido. Gostou? Muito. Que bom. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada, Eloy. Lúcia, como é que a gente consegue um maior engajamento entre liderado e líder, vamos dizer assim? Uma pesquisa recente, feita pela Deloitte, especialista na área, nos trouxe um dado que, para mim, quando eu li na época, achei alarmante. Somente 13% dos colaboradores se dizem engajados dentro das organizações. 13%, ou seja, 87% não o são. E por quê? Quando você vai aprofundar esse número, você observa que eles não se engajam. Engajar significa não se comprometem em busca de resultados, porque eles não são chamados a participar desse processo. Quando existe ainda a figura do chefe, faça desse jeito, eu já estou aqui há 20 anos, sei como fazer, etc. Exatamente hoje é o contrário. Temos algo a solucionar. O cliente espera esse produto ou serviço. Como nós podemos contribuir com soluções? À medida que você é chamado a participar do processo, você se engaja na busca da melhor solução. Você vai lutar para que aquilo dê certo. E isso está ligado ao mau exercício do papel do líder. O líder hoje, ele tem que, como nós falamos até no bloco anterior, uma inteligência social. Ele tem que perceber que ele é mais um no time. É diferente, nem todo mundo. Não, eu sou o gerente, o diretor, etc. Eu sou o chefe. Aí é pior ainda, né? Eu sou o chefe. Mas é bem isso como você está trazendo, é bem isso. E não o contrário.
eu faço parte do processo. Apenas sou um facilitador dentro desse processo. Hoje a palavra ainda vai mais profundamente. O líder tem que ser um influenciador positivo. Ele tem que ser um exemplo para. Porque os jovens também dizem, nós precisamos de pessoas para nos espelhar. Nós estamos com ausência de pessoas em quem que nós nos espelhamos atualmente. É verdade. Admirar vem de espelho, mirar-se através de. Com quem que eu admiro hoje? E quais são as tendências, né? Me fala um pouquinho. Teve o fórum que foi em 2011. Houve um fórum mundial onde eles se debruçaram exatamente para verificar quais são as tendências em termos de atributos, para que os líderes, né, consigam levar avante essa nova era, que é uma mudança de era, uma forma completamente diferente de pensar. E eles trouxeram de que a partir de 2020, ou seja, o ano que vem, até 2030, 65% das profissões, tais quais nós conhecemos, deixarão de existir. Portanto, se deixarão de existir, outras surgem. E nós temos que preparar para o novo. Por isso que quando eu falo de universidade, escola técnica, aí tem que olhar para o novo e não me ensinar como que eu vou entrar num mercado de trabalho que está deixando de existir. Então, eles sinalizaram que nós temos que ter uma capacidade criativa, uma capacidade de inovar, um novo olhar sobre as velhas coisas, que devemos ir em busca do que eles chamam de soft skills. O que é isso, soft skill? São todas aquelas habilidades comportamentais. Porque hard skill, máquinas e equipamentos, já são substituídas. Com certeza. Com muita velocidade. Então, nós, seres humanos, profissionais e principalmente os líderes, o foco é nas soft skills, nas habilidades comportamentais. Como eu lido com o outro. Resiliência, empatia, alteridade, uma série de atributos. E facilidade de se adaptar a situações novas, que isso é a coisa mais importante. E não resistir ao novo. Ainda existe muita resistência ao novo. Hoje é acolha o novo, abrace o novo, ou o contrário. Provoque para que o novo venha mais rápido. Porque, na verdade, é muito mais importante você não ter tanta inteligência. É mais importante você ser facilmente adaptável do que você ser super inteligente, mas não ter facilidade de comunicação. Exatamente. A comunicação persuasiva, até isso tem que ter aquele cuidado. Persuadir, porque alguém te admira e sabe que ambos juntos vão buscar os melhores resultados. E não aquele para levar vantagem, que é outra preocupação mundial, não só no Brasil, no mundo, né? Dica final, já estamos na hora, que pena. Que dó. Dica final para o nosso telespectador. Olha, o mundo mudou. Eu não sei, vou trazer uma boa ou má notícia, mas mudará com mais velocidade. Portanto, o mundo mudou. Mudei eu? É a primeira pergunta que nós temos que fazer. Permita-se ousar. Permita-se. A ousadia é que contribuirá para esse mundo que nos aguarde, porque futuro não existe. O futuro é apenas resultante das nossas ações no presente. É isso mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. E você, não deixe de olhar os nossos programas lá no YouTube. Arte de Viver Vídeos. Lá você encontra esse programa e todos os outros, se você quiser dar rever. Estão muito legais. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.